Oi gente, tudo bem com vocês? Eu vim trazer mais um vídeo aqui pro canal e hoje eu vou falar um pouco sobre graça. Eu não vou falar sobre todas as passagens que falam sobre a lei, sobre qual foi o propósito dela, por que que hoje a gente não tem mais lei e por que que ela teve uma função importante no passado. Essas passagens são muito importantes para a gente entender o porquê de a gente estar vivendo da maneira como a gente vive agora, mas eu não vou falar sobre isso nesse vídeo, mas se você tiver algum interesse, é só deixar aqui nos comentários ou alguma coisa assim. Então, eu acredito que uma das coisas que mais atrapalham hoje em dia é as pessoas entenderem a graça da forma errada. A gente vive muito tranquilo, vamos dizer assim, porque nós temos a graça, porque nós sabemos que Deus vai nos perdoar, porque nós sabemos que nós temos o perdão de Deus. Ninguém precisa sacrificar um animal quando peca ou alguma coisa do tipo, ninguém precisa se esforçar muito, você precisa pedir perdão. E da maioria das vezes a gente pede, mas a gente não se arrepende, isso quando a gente pede, né? E eu acho isso mais do que uma falta de respeito com Deus. Porque a pessoa que diz isso, ela não tem, vamos dizer, ligação com a palavra. Porque se você pegar a palavra, ninguém vai te enganar e você vai ter certeza daquilo que você está fazendo e que caminho você está seguindo. Então eu vim trazer a palavra para vocês para poder explicar a graça, entendeu? Ela é algo que você não merece, disso nós sabemos, e que Cristo morreu, ele foi crucificado no nosso lugar, porque ele veio ao mundo e ele nunca pecou, mas ele veio fazer isso por causa dos nossos próprios pecados, para poder não somente te perdoar, porque faz sentido o quê? Ele somente te perdoar e você continuar vivendo a sua vida. Então, por que que a gente acha que ele que deve nos perdoar? Porque ele é muito superior, vamos dizer assim. Ele fez parte da criação, foi ele que nos formou e é ele que deseja ter um relacionamento conosco. Então, Deus não somente mandou o seu filho para que a gente recebesse perdão, mas sim também relacionamento e salvação. Mas como esse não é o tema desse vídeo, eu vou direto para a passagem. Que a primeira parte é lá em Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim: porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa. Então, a gente entende que nós não somos salvos por praticar boas obras. Não, ninguém é salvo porque é muito bom ou porque fez muita coisa boa. A gente primeiramente é salvo por aceitar a graça de Deus, porque ninguém merece. Mesmo que você faça a sua vida toda obras de caridade, ninguém nunca vai merecer a graça ou o perdão de Deus, porque a gente erra a todo momento e toda hora a gente faz coisa errada, até mesmo nos nossos pensamentos. Então, nós entendemos que é isso, que nós não somos salvos por boas obras, até mesmo porque às vezes a pessoa aceita Jesus, tipo, antes de morrer, então não tem condições de a gente falar, ué, mas ela aceitou Jesus antes de morrer, mas ela também não fez nenhuma coisa boa ao longo da vida dela, na verdade. Pelo menos uma coisa boa a pessoa fez, mas ela não era uma pessoa boa assim no geral. Então nós entendemos que nós não somos salvos por boas obras. Mas, por exemplo, eu agora estou viva, não estou morrendo, eu aceitei a Cristo. E aí eu fui salvo porque eu aceitei ele agora, mas e a minha vida de agora em diante? Eu vou viver errado de novo? Porque eu fui salvo uma vez, porque eu aceitei a Cristo, então agora eu posso viver da maneira que eu quero. Não, e eu também vi muitas pessoas falando, eu vou aproveitar a minha vida e depois, quando eu estiver perto de morrer, eu aceito a Cristo. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida, você não sabe o dia de amanhã. Fora que eu acho extremamente ridículo quando a pessoa simplesmente quer aceitar Cristo para poder ir para o céu e não para o inferno. Você tem noção do que é o céu? Se você não consegue passar uma hora num culto, como é que você vai conseguir ficar no céu toda a eternidade para poder conhecer Jesus? Porque o nosso amor, a nossa paixão, aquilo que queima no nosso coração, no coração de quem ama a Cristo, é poder um dia ter a eternidade com Ele, para poder conhecer, para poder perguntar, para poder
fazer tudo aquilo que a gente devia estar fazendo aqui na Terra, entendeu? Então, se você vive a vida de qualquer maneira, e aí você fala que quando você estiver morrendo, você vai aceitar Cristo, vai aceitar pra quê? O que você vai fazer no céu, entendeu? Não tem cabimento, não tem nexo. E fora que a gente não vive essa vida assim simplesmente porque a gente não quer ir pro inferno. Porque nem diz no livro Quem é Jesus, do Alessandro Vilas Boas. Deus me livre de eu viver assim com Cristo. Eu não lembro quais eram as palavras exatas, mas ele diz: Deus me livre de viver assim para poder simplesmente me livrar do inferno. A gente não vive só por isso, a gente vive porque a gente realmente ama. E quem conhece a Jesus é um caminho sem volta, você se apaixona. Então a gente entende que a gente não é salvo por praticar boas obras, mas a gente é salvo para praticar boas obras. Então você entende que você é salvo pela graça, não pelo aquilo que você faz, até mesmo porque se você acha que você é salvo por aquilo que você faz, quando você der um vacilo, você já vai ter um grande peso sobre você de culpa, e esse é um fardo que Cristo não te pediu para carregar. Então esse é o ponto, você é salvo para praticar boas obras, como diz aqui. A salvação, ela nos educa para que a gente possa renegar todas as coisas do mundo, para que a gente possa viver uma vida justa. Não é uma vida infeliz, não é uma vida careta, é uma vida justa, da forma como Jesus queria desde o princípio. E isso é incrível, é a vida perfeita, a vida plena que a gente devia ter. Filipenses capítulo 2, versículo 12. Bem no finalzinho do versículo 12 diz assim: desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Desenvolvam a sua salvação, ou seja, é um processo. Você foi salvo agora, mas agora você tem que desenvolver, entendeu? Então, eu acho que essas duas palavras se complementam, elas se completam para poder a gente entender melhor o que a Bíblia, o que Jesus está querendo nos dizer e entender isso que eu vou falar para vocês, que graça não é libertinagem e que liberdade não é viver com irresponsabilidade. Então, você tem a liberdade, ok, a graça nos traz uma liberdade maravilhosa, mas não é porque você tem a liberdade que você vai viver uma vida irresponsável. Então, eu quero que você guarde isso no seu coração e entenda que viver com Cristo não é uma vida chata, mas ela é sim uma vida de renúncia. Mas a gente sabe que é para o nosso próprio bem, a nossa própria saúde mental, e é completo. Então, eu agradeço por você ter assistido até aqui, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal também, possa olhar todos os outros vídeos. Peço também que vocês me sigam lá no Instagram, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. E é isso aí, pessoal, um beijão!